Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora o Impeller. Eu tenho aqui o conjunto total do nosso Centrifugal Fan. Nós vamos fazer agora o Impeller aqui interno. Está feito aqui do lado, ó, tem o subconjunto. Então nós vamos fazer esta peça agora. Fazer as peças detalhadas e depois fazer a montagem. Eu tenho aqui o desenho em PDF detalhado para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só você vir no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF através do Drive Google. E tem aqui mais arquivos de tutoriais do SolidWorks. Vamos voltar para o SolidWorks. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, estou com a tela de bem-vindos aberta, Welcome, o Home aqui, ó. Então se eu clicar aqui em fechar, vai ficar dessa maneira. Se eu clicar aqui em Home, vai vir o Welcome com aqui alguma coisa para você fazer, ó. Ou você abrir arquivos recentes, ou começar o desenho. Ou procurar aqui também algum arquivo. Então aqui eu vou começar um desenho novo, vou clicar em parte. Então ele abre a tela de desenho para mim, vamos ver no PDF. Então aqui eu vou começar fazendo aqui essa peça 1, que é a tampa traseira aqui do Impeller, e o nome é Web Plate. Vamos aumentar aqui. Então aqui está, Web Plate. Vamos voltar para o Solid. Então aqui eu vou clicar em salvar a primeira coisa. Está na nossa pasta de trabalho, vou entrar com o nome. Então aqui é Web Plate. E vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou selecionar Sketch novamente e vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência. Vou clicar na origem novamente e desenhar outro círculo. Vou clicar em Smart Dimension, vou clicar no círculo externo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui externa é 750 e o interno é 70. Vamos voltar. Então aqui é 750. Enter. E o interno é 70. Enter. Então está feito o meu sketch inicial. Vou clicar em fechar dimensão e vou fechar aqui o sketch. Vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extrude Boss Base. Ele já pegou meu perfil, eu não preciso selecionar. Vamos ver a espessura. Então a espessura aqui é 6,35. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 6,35, que seria 1/4 de polegada. O final é blind, está certo, vou confirmar o Boss Extrude. Então está feito aqui o perfil inicial da peça. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu tenho uma furação aqui com diâmetro de 13, são 6 furos e o centro aqui é 170. Vamos voltar para o Solid, vou clicar aqui em Role Wizard. Vou clicar em Positions, vou clicar aqui nesta face, vou girar aqui o cubo de frente, ó. Então o cubo está ligado aqui, eu vou clicar nesta face. Vou vir aqui e vou colocar o furo aqui em cima, alinhar aqui com a origem, subir, está a linha pontilhada, vou dar um clique. Vou apertar ES, que é só um furo que eu vou colocar. Eu continuo aqui em posicionamento, então vou clicar aqui no vazio, vou clicar no furo, vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar a posicionamento. Então aqui já está alinhado vertical. Agora eu vou pegar dimensão, vou clicar no centro do furo, vou clicar na origem e vou clicar aqui do lado. Então aqui eu posso entrar com 170 dividido por 2, Enter. Que vai ser o raio de 85. Então está feito o centro do furo. Vou terminar dimensão, vou voltar aqui para Type para definir o furo. Então aqui está furo. Está DIN e está tamanho de broca. Então aqui eu vou mudar aqui para abertura de parafuso, ó, Screw Clearance, e vou entrar aqui com a rosca de M12. Então ele vai fazer o furo para mim. Vou abaixar aqui,
o furo é cego, eu vou mudar aqui para até o próximo, ó, up to next. Então ele foi, está fechado a dimensão. Eu vou clicar aqui e confirmar o furo. Então está feito o primeiro furo. Vamos medir o furo aqui, eu vou clicar aqui Evaluate, vou clicar em Measure e vou clicar aqui na aresta do furo. Então aqui está o diâmetro de 13, está correto. Vou fechar aqui Measure, vou clicar aqui para girar isométrico, vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Features, vou clicar aqui em Linear Pattern na seta e selecionar Circular Pattern. Vou selecionar o furo, então eu posso vir aqui na árvore, expandir e pegar o furo aqui, ó. Dar um clique no furo. Então ele selecionou o furo. Vou clicar aqui para pegar a direção da rotação e vou clicar nesta aresta, ó. Então aqui está 5, vou mudar para 6, está 360, vou dar OK. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em isométrico e vou salvar a minha peça. Eu vou colocar um material na peça, vou vir aqui em Material, clicar com o botão direito, clicar em Edit Material. Vou selecionar aqui SolidWorks Materials, Steel e vou selecionar a ISI 1020. Fique à vontade para colocar o material que você quiser. Vou confirmar aqui, aplicar e vou fechar. Vou clicar aqui Apply Scene, vou mudar aqui para Plain White. Então fica melhor a visualização. Vou salvar aqui a peça, vou clicar em Rebuild. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 2. Ó. Então o item 2 está detalhado aqui. E é a Blade, é a lâmina do Impeller. Então vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Novo, New. Está parte, vou clicar OK. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou salvar e vou entrar com o nome. Então aqui é Blade. Vou clicar aqui em salvar. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente. Vou clicar neste plano, Front Plane, e vou fazer o meu desenho. Vamos ver no PDF. Vamos ampliar aqui o zoom. Então está detalhado aqui a peça. Eu tenho um raio de 250 interno e tem essa dimensão de 50 e o ângulo. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e desenhar uma circunferência. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em linha na seta, clicar em Centerline. Vou clicar aqui na origem e clicar na aresta. Vou apertar ESC, vou continuar aqui, vou clicar em Centerline novamente. Vou clicar na origem e vou pegar o quadrante aqui do círculo, dar um clique. Vou apertar ESC novamente. Vou clicar aqui em linha. Vou aproximar aqui do quadrante e vou fazer a linha horizontal aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso. Então vou clicar aqui em cortar o círculo. Vou clicar em Smart Dimension. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então é 45. E depois aqui é 50 e o raio 250. Vamos voltar. Então aqui é 45 graus, Enter. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 50, Enter. Vou clicar aqui no arco. Clicar aqui dentro, aqui é 250. Enter. Vou clicar aqui para ajustar o Fit. Então está feito o meu perfil. Ó. Vou fechar dimensão e vou fechar o meu sketch. Vou clicar aqui em Sheet Metal, vou selecionar aqui Base Flange. Então ele pegou o meu perfil já, ó, já está fazendo. Eu vou mudar aqui de cego para Mid Plane. A distância aqui vamos confirmar no PDF. Então é 170 e a espessura é 4,76. Vamos voltar. Então aqui é 170. Enter. E a espessura já está aqui, ó, 4,76 milímetros, que é 3,16 em polegada. Não preciso me preocupar aqui com o fator, vou confirmar a minha peça. Vou girar aqui de frente, ó, deste modo. Vou clicar aqui no Boss Flange, desculpe. Clicar com o botão direito, clicar aqui para editar o Feature. Então aqui, ó, a peça está para dentro, ó. Então tem que mudar a direção aqui da peça. Então vou clicar aqui em Reverse direção. Então ele foi para fora a peça, agora está certo. O raio está dentro. Vou confirmar.
Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar a minha peça. Então aqui está feito a lâmina. Eu vou clicar aqui em material com o botão direito, vou clicar em Edit Material, vou selecionar a ISI 1020 SolidWorks Materials. Fique à vontade para pegar o material que você precisa. Vou dar aplicar e vou dar close. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 3. Ó. Vamos ver na lista. Então o item 3 é o Inlet Plate. Está detalhado aqui embaixo. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em novo. Está selecionado parte e vou clicar OK. Vou clicar aqui a primeira coisa em Save e vou entrar com o nome. Então é Inlet Plate. Vou clicar para salvar. Vou clicar aqui em Sketch, clicar Sketch novamente e vou selecionar Front Plane. Vou clicar aqui na seta em Centerline. Vou clicar na origem e fazer uma linha de centro. Está horizontal, vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui na linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui o tamanho total é 80. Vamos aumentar um pouco. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vai ser 80. Enter. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui em círculo e vou fazer uma circunferência pegando o alinhamento aqui ó, do quadrante. Ó. Vou clicar. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha. Vou fazer uma linha partindo daqui e alinhando com o quadrante. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui neste endpoint, vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Vou clicar aqui em linha novamente. Vou pegar aqui o quadrante e vou fazer uma linha alinhando aqui com esse final. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar o meu arco, meu círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste arco e vou clicar aqui dentro. Aqui é 30. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha de centro. Vou passar aqui da linha de centro, ele vai jogar diâmetro para mim. Então vou clicar, aqui é 750, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar no, ele pega o círculo já, vou clicar aqui do lado. Aqui é 455, Enter. Então aqui está feito o perfil já, ó, está desenhado. Eu vou só confirmar aqui, vou clicar nesse endpoint, vou apertar Shift e clicar nesse endpoint e vou selecionar vertical. Então agora está totalmente restrito. Se eu clicar aqui, eu não consigo puxar a linha. Ó. Então está restrito. Ó. Ele mostra a restrição para mim. Ó. Então meu perfil está feito. Vou fechar o perfil. Eu vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar em Revolve Boss Base. Ele vai dar um aviso que o perfil está aberto. Eu vou clicar em Não. E ele pega o meu perfil e faz o Revolve. Ó. Então está feita a peça. Ó. A espessura da peça, vou mudar aqui para 4,76. Enter. E vou confirmar o Revolve. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui em material com o botão direito, Edit Material. E vou selecionar a ISI 1020, aplicar e fechar. Vou clicar aqui e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui a direção do revólver. Então vou clicar aqui e vou clicar em Edit Feature. Vou clicar aqui em orientação de vista, vou clicar em Front. Então aqui o revólver está para este lado de dentro. Então esse diâmetro tem que ser interno. Então vou clicar aqui para inverter a direção. Então foi para fora, esse diâmetro agora é interno. Vou confirmar aqui o revólver. Vou clicar aqui para isométrico, salvar o trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui as peças 4 e 5, que estão detalhadas aqui do lado. Então é o hub aqui, essa flange soldada. Então o 4 e o 5, o 4 é hub plate e o 5 é hub. Então o 4 primeiro, eu vou fazer esta flange. Vamos voltar lá para o Solid. Eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui parte e vou clicar OK. Então a primeira coisa aqui que eu vou entrar com o nome vai ser aqui Hub Plate. Clicar em salvar. Entrar com o nome Hub Plate.
e dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar aqui este plano direito. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem, fazer um círculo, clicar aqui. Vou clicar na origem novamente, clicar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo externo, clicar aqui fora. O diâmetro deste círculo externo é 240, Enter. Vou clicar no círculo interno, clicar aqui dentro. Aqui é 70, Enter. Vamos ver no PDF. Então está feito aqui, ó, 70 e 240. A espessura é 12. Vamos voltar para o Solid. Então vou terminar aqui dimensão, vou terminar meu sketch. Vou clicar aqui em Feature, clicar Extrude Boss Base. A distância aqui é 12, Enter. Então está feito aqui a peça do Ruby Plate. Eu vou clicar aqui para fechar. Falta fazer a furação. Vamos ver no PDF. Então tem o furo aqui de 13 também. Está no centro aqui com o centro de 170. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Role. Vou clicar em Positions. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Ajustar a face. Vou clicar nessa face do cubo. E vou colocar o furo aqui, ó, alinhando com a origem. Então passar aqui o mouse. Pego a linha pontilhada, vou clicar aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui neste centro do furo, vou apertar Shift, clicar na origem. E vou selecionar vertical. E confirmar. Então está restrito aqui ao alinhamento. Vou clicar em dimensão, vou clicar no centro do furo, clicar na origem, clicar aqui do lado. Então aqui é 170, dividido por 2, Enter. Então está feito o furo, centro do furo. Vou fechar dimensão. Vou voltar aqui para Type. A furação aqui está a última que eu usei, ó, está toda definida. Eu vou confirmar o furo. Vou clicar aqui em Linear Pattern, o furo já está selecionado. Ó, e vou selecionar Circular Pattern. Vou clicar aqui na direção, vou clicar nesta aresta. A quantidade é 6 e está 360, é só confirmar. Vou clicar aqui para Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Material com o botão direito, vou clicar em Edit Material, vou selecionar a ISO 1020, vou dar Aplicar, vou dar Close. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o item 5, que é o Ruby. Tem várias maneiras de fazer essa peça, eu vou fazer de uma maneira. Vamos voltar para o Solid, vou clicar aqui em Novo, vou entrar aqui, clicar em Parte, clicar OK, e vou entrar aqui a primeira coisa, clicar em Salvar, e entrar com o nome. Então aqui é Ruby e vou salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui no círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui a dimensão externa é 8,5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui, entrar com 85, Enter. Vou clicar no vazio, vou fechar aqui o Sketch, vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extrude Boss Base. Vamos ver a dimensão. Então a dimensão aqui é 7,4, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 7,4, Enter. E vou confirmar o Boss Extrude. Vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então eu tenho outro diâmetro aqui de 70 por 26. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e desenhar o círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Então aqui é 70, Enter. Está feito o Sketch, vou fechar Dimensão, vou fechar o Sketch. Vou clicar em Features, vou clicar em Extrude Boss Base. O Sketch já está selecionado. A dimensão aqui é 26. Enter. E fazer o Boss Extrude. Então está feito o corpo inicial da peça. Eu vou clicar aqui para Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o furo e o rasgo de chaveta de uma vez só. Então vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente. E vou clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Normal Tool.
vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 38 e Enter. Vou aproximar aqui de cima, vou clicar em Line e vou fazer aqui o perfil da chaveta, do rasgo. Então uma linha vertical, vou dar um clique. Vou vir aqui para a direita, está horizontal, dar outro clique. Vou descer aqui vertical, dar outro clique. Vou apertar ESC. Vou passar o mouse aqui na linha. Pegar aqui o midpoint, dar um clique. Apertar Shift, clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Então está centralizada a minha linha. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou clicar na origem e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta altura é 22.3 e aqui é 10. Vamos voltar. Então aqui é 22.3, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 10, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim, vou aproximar e cortar o excesso. Então está feito o furo e o rasgo de chaveta de uma vez só. Vou terminar Trim, vou terminar o Sketch. Vou girar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. O Sketch está selecionado, eu vou clicar em Feature e vou clicar em Extruded Cut. Então ele já pega o Sketch, eu vou mudar aqui de Blind, que é cego, para passante aqui, ó, Trogueal. E vou confirmar o comando. Então está feito aqui a peça, o recorte. Vou clicar aqui em isométrico, vou clicar aqui com o botão direito em material, clicar em Edit Material. Vou selecionar 1020, a Z, vou dar aplicar, vou dar fechar. E vou salvar a minha peça. Então está pronto aqui o Ruby. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta montagem do Ruby com o Ruby Plate. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar Assembly, vou clicar OK. Então aqui vou clicar em Insert Componente. Ó, ele já abriu a janela para mim. Os componentes que estão abertos na tela, então está aqui aberto, ó. Ele aparece aqui na lista, ó, documentos abertos. Então vou selecionar aqui o Ruby Plate, vou vir para a tela, ó, vou girar aqui para isométrico, então estou colocando a peça, e vou vir aqui, vou confirmar a colocação, ó, vou dar OK. Então deste modo a peça vai ser colocada no centro do jeito que a peça foi construída. Então aqui eu tenho os planos da peça que estão batendo com os planos do conjunto. E a peça já fica fixa, ó, tem uma letra F aqui de fixa. Se eu quiser soltar, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Float. Aí a peça vai ficar solta na tela. Então está colocada a primeira peça, vou recolher, vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save vou dar Save As, Save All, né? O primeiro save ele vai pedir nome, então aqui é Ruby Plate Assembly. E vou dar salvar. Vou clicar aqui para inserir outro componente e vou clicar aqui no Ruby. Vou trazer para a tela, vou clicar aqui do lado, vou aproximar a minha vista, vou clicar aqui em Mate, vou selecionar aqui esta face cilíndrica e vou selecionar a face do furo. Então está centralizada a peça, ó, está concêntrico. Vou confirmar. Vou continuar aqui aplicando restrição, vou clicar nesta face, vou girar a vista aqui e clicar nesta face. Vou confirmar o comando e vou aplicar mais uma restrição para travar aqui o Ruby. Então vou ampliar aqui o Ruby, vou pegar aqui um plano do Ruby, ó, então este plano direito, e vou pegar aqui o plano direito do conjunto, então o plano que vai dar paralelo, ó, plano frontal. Está coincidente e vou confirmar. Vou confirmar aqui o Mate. Vou girar aqui nesta face. Então a chaveta está para cima, ó, está colocada. Vou voltar para isométrico. Está feito aqui a montagem da peça do Ruby. Ó. Vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o conjunto do Impeller. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado Assembly. Vou clicar OK. A primeira coisa aqui eu vou fechar aqui para colocar componente, vou clicar em salvar e vou entrar com o nome aqui, então é Impeller. E vou salvar. Vamos ver no PDF novamente,
Eu vou começar aqui colocando o item 1. Então o item 1 é o Web Plate, vamos voltar. Eu tenho aqui muita peça aberta, né? Tem muita peça aberta aqui, então eu vou fechar. Clicar aqui para fechar. Vou vir aqui de novo na janela e vou fechar. Vou dar salvar. E vou continuar fechando aqui, ó. Clicar em Windows, clicar aqui e clicar fechar. Clicar em Windows, clicar no X para fechar. Clicar em Windows e vou fechar aqui o Ruby. Salvar. Então só fiquei com o arquivo do Empiler que eu estou trabalhando aqui, ó. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Ele já vai, não tem nenhum aberto, né? Como não tem nenhum componente aberto, ele já abre a janela direto. Então vou pegar aqui o Web Plate, ó. Então está aqui a chapa. Vou clicar em Open. Da mesma maneira aqui, ó, vou clicar aqui para inserir OK. Então ele já vai para o plano. Vou girar aqui para isométrico. Então ela veio colocada no centro, do jeito que eu quero. Vou continuar aqui, vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar aqui, ela abre novamente, ó, eu não tenho nenhum componente aberto, ela vai sempre abrir a janela direto. Então vou clicar aqui e pegar o conjunto que nós fizemos, ó. Então aqui só está partes, né? Não tem montagem. Então vou clicar aqui e vou selecionar a SM, ó, que é montagem. E pegar o Ruby Plate e dar Open. Vou clicar aqui do lado, descarregar a peça. Vou apertar ESC, vou clicar em Mate, vou girar aqui a minha vista, vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui na face da peça. Vou confirmar aqui coincidente. Eu vou clicar aqui nesse diâmetro, nesta face, ó, e vou clicar aqui no diâmetro do furo. Então está concêntrico, vou confirmar. Eu vou alinhar aqui o plano da chaveta ficar para cima, então vou vir aqui no Ruby, ó, expandir. Vou selecionar o plano, então o frontal, e vou selecionar o plano do conjunto, então o plano direito. E vou confirmar aqui coincidente. Então está totalmente travado o meu Ruby Plate. Vou clicar aqui para confirmar o Mate, vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 2, que é a lâmina, Blade. Está aqui o posicionamento dimensional. Vamos aumentar aqui. Então está desta maneira. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar aqui em mudar aqui para peças. Vou selecionar o Blade. Vou clicar em Open. Vou colocar a lâmina aqui do lado. Vou clicar em Mate. Vou girar a minha vista. Vou selecionar aqui esta face da lâmina, vou girar novamente a vista e vou selecionar esta face. Então está posicionada, vou confirmar. Eu vou clicar aqui, puxar a lâmina para cá, ó, e vou subir com ela. Vou clicar aqui isométrico. Então está desta maneira, eu vou pegar nela e subir mais um pouco, deixar próximo do que eu preciso. Vou clicar no vazio. Estou em Mate, eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui no plano, procurar o plano aqui, vou clicar no plano direito e vou entrar aqui com dimensão. Então a dimensão aqui, vamos confirmar, é 330 e depois eu tenho 150, vamos voltar. Então aqui é 330, Enter. Então ele foi para a posição que eu quero, vou confirmar aqui a restrição, vou girar a minha vista, vou clicar aqui nesta face e vou pegar o plano aqui que eu preciso aqui, ó. Então plano superior, dar um clique. Vou entrar aqui com distância. Eu posso entrar aqui também, ó, clicar aqui, a mesma coisa. Posso entrar com a distância aqui, posso entrar aqui. Então aqui a distância, vamos confirmar. É 150, vamos voltar. Então 150, Enter. Então está posicionada a lâmina. Eu vou confirmar o posicionamento, vou fechar aqui o Mate, vou girar aqui de frente. Então minha lâmina está desta maneira. Eu vou clicar aqui em Apply Scene e vou clicar em Plano White. Vou clicar aqui isométrico, clicar no vazio, tirar seleção e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Linear Componente Pattern na seta, selecionar Circular Componente Pattern. Vou selecionar o componente do pattern, então vou clicar aqui na lista, ó.
Está selecionado. E vou clicar aqui e mostrar onde vai girar. Então, vou clicar nesta aresta. A quantidade aqui é 8. Enter. E o ângulo aqui, se for deste modo, eu vou colocar 45. E dar Enter. Então, está feito o pattern aqui, desta maneira. Então, aqui não está marcado espaçamento igual. Então, eu coloco deste jeito a descrição. Vou confirmar. Vou girar aqui para isométrico. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar aqui o item 3, que é o Inlet Plate. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em Insert Componente. Vou procurar a peça aqui. Inlet Plate. Está aqui. Vou selecionar. Vou clicar em Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou clicar em Mate. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face da lâmina. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica. E vou clicar aqui nesta face cilíndrica. Então está concêntrico. Vou confirmar. Eu vou clicar aqui para girar isométrico. Eu vou selecionar um plano aqui na árvore do Inlet Plate. Expandir. Pegar um plano, Front Plane. E vou pegar aqui um plano do conjunto. Então, o plano direito. Vou clicar. E vou selecionar aqui coincidente e confirmar o Mate. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora aqui vou colocar os parafusos Porca e Arruela. Então, do item 6 ao item 9. Então, o primeiro, o item 6. É um ISO 4017 M12 por 45. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui em Design Library, vou clicar em Toolbox para expandir, vou selecionar aqui ISO, vou selecionar Bolts and Screen e vou selecionar aqui Bolts and Screen. Vou procurar aqui o 4017, então está aqui, vou selecionar, vou clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Então aqui o dimensional dele é M12 por 45, já está definido. E a rosca aqui está cosmético, está aparecendo desta maneira. Vou confirmar. É só um parafuso que eu quero, vou apertar ESC, vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face do parafuso, vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui na face da chapa. Então está posicionado o parafuso, vou confirmar coincidente, eu vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo. Então está centralizado, está concêntrico, vou confirmar. Então está colocado o parafuso, vou terminar aqui o Mate, vou clicar aqui em afastar a vista, vamos ver no PDF. Então o próximo item que eu tenho é o 7. O 7 é um ISO 709112, uma arruela lisa. Então vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui em Toolbox, vou voltar aqui e vou pegar o Washer. E vou selecionar Plan Washer. Então, aqui é ISO 7091, vamos procurar. Então, está aqui 7091, eu vou clicar, segurar e arrastar para a tela. Então, aqui está definido M12, vou confirmar o componente. Vou aproximar aqui, é só uma que eu quero, vou apertar ESC, vou clicar em Mate, eu vou selecionar aqui esta face da arruela e vou selecionar aqui a face da flange. Então posicionou a arruela, vou confirmar coincidente, eu vou clicar aqui no diâmetro interno da arruela e vou clicar aqui no corpo do parafuso. Então está posicionado, concêntrico, vou confirmar, vou fechar aqui o Mate, vou afastar aqui a minha vista, vamos ver no PDF. Então a próxima peça é o 8, é um DIN 128A12, é uma arruela de pressão. Vamos voltar para o Solid, então vou clicar aqui em Design, eu vou rolar aqui a tela, clicar aqui em DIN, expandir, vou clicar aqui em Washer, em DIN, e vou pegar aqui o Spring Lock Washer, e vou selecionar aqui o DIN 128, então está aqui, vou afastar um pouco o desenho, vou clicar aqui, levar para a tela e soltar. Então está M12, eu vou confirmar,
É só uma peça que eu quero, eu vou apertar ESC, vou aproximar da arruela, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face, vou vir aqui na flange, vou clicar aqui na face da outra arruela lisa. Então está posicionada, vou confirmar, vou aproximar aqui e colocar mais um Mate. Eu vou clicar no diâmetro da arruela e vou clicar aqui no diâmetro da arruela lisa. Então está concêntrico, está colocada a arruela de pressão. Vou afastar o meu desenho, vou fechar aqui a janela, vamos ver no PDF. Então a porca aqui, o item 9, ó, é um ISO 4034 M12. Vamos voltar. Então vou clicar em Design, vou voltar aqui, vou voltar no ISO, Nudes, vou expandir, Hex Nudes, e é uma 4034. Então vou procurar aqui, ó, está aqui, vou clicar, segurar, arrastar aqui para a tela e soltar. Então está M12, ó, vou confirmar aqui. Eu vou clicar, é só uma que eu quero, eu vou dar ESC. Eu vou clicar aqui, Mate. Vou clicar nesta face da porca. E vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Vou inverter aqui o sentido. Agora veio certo, vou confirmar a colocação. Vou clicar no diâmetro da porca e vou clicar no corpo do parafuso. Então está concêntrico, vou confirmar. Então está colocado as peças de fixação. Vou fechar o Mate. Agora vou fazer o pattern, ó. Então vou recolher aqui o Ruby, vou recolher aqui também. Então as peças estão todas aqui, ó. Então vou clicar aqui em pattern, na seta, clicar em circular pattern e vou selecionar os componentes, ó. Vou recolher aqui, então vou clicar no screen, clicar na arruela de pressão e na porca. Então está tudo aqui dentro, ó. Vou clicar aqui em indicar o giro e vou clicar aqui nesta aresta do Ruby. A quantidade aqui é 6. Enter. E o ângulo aqui é 60 graus. Enter. Então está feita a colocação. Vou confirmar circular pattern. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. E está pronto aqui o nosso tutorial. Está feito o Impeller. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Me ajude. Obrigado. Até o próximo.